Irmão, eu estava sentado e o Espírito Santo me deu uma palavra a você, a quem está aqui, a quem vai assistir na internet, o pecador no tribunal da misericórdia. Você vai deixar aí Romanos 14:10 no seu colo, mas antes de nós entrarmos no texto, deixe-me te falar uma coisa. O que é pecado, de acordo com as afirmativas da Bíblia? Nós estamos vivendo uma fase, um momento muito difícil na nossa fé, que a palavra pecado simplesmente sumiu da igreja. Já existe Bíblias que a palavra pecado não existe mais, o que existe é a palavra falhas. Mas de acordo com a Bíblia, o que é pecado? Pecado é uma fera que cresce em proporção do que alimenta. Quero dizer que pecado não se vence pecando. Pecado se vence parando. A Bíblia manda você correr do pecado, fugir do pecado. Mas não manda você correr do diabo, ela manda você enfrentar o diabo. Mas ela nos diz que a maioria de nós, se formos enfrentar cara limpa o pecado, a gente vai perder. Nós estamos vivendo uma coqueluche, nós estamos vivendo uma caça aberta, uma temporada de escândalo. E você vai perceber que a partir do momento que a igreja deixou de falar de pecado, nós estamos assistindo escândalo abaixo de escândalo. O que é pecado então? O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. Dag Mills afirma isso, Robert Howard afirma isso, que o pecado é algo que você não esperava chegar. Então ele te leva mais longe do que você jamais quis ir. Eu não esperava, diz as pessoas. O pecado, ele custa mais caro do que aquilo que você jamais imaginou pagar. E o pecado te mantém preso por mais tempo do que você imaginou ficar. Ninguém imaginou chegar a certo ponto com o pecado. Olha para mim, o pecado é uma realidade, ele é uma doença silenciosa e hipócrita. O pecado do crente é pior do que o pecado dos demônios, porque Jesus não morreu por demônio algum, mas morreu pelo crente. Então quando você peca, você também está pecando contra o nosso bondoso Senhor. O pecado do líder também é o mestre dos pecados, porque o líder condena no público aquilo que ele faz no secreto. O pecado do líder também é o mais hipócrita, porque o líder sabe, mas faz. O pecado do líder também é o mais danoso, porque um líder quando peca, mais pessoas são atingidas, mais gente vai para o inferno. O pecado é cruel, ele é danoso, ele é enganador, ele promete liberdade e paga com prisão. Ele promete vida e paga com morte. Todo mundo que se envereda no pecado não imagina chegar onde chegou. Pecado é real. Ele continua sendo o fator principal para levar um homem e uma mulher para o inferno. Nós estamos também lidando com um demônio teológico não silencioso chamado hipergraça. E na hipergraça tem uma tese teológica ensinada por Joseph Prince que diz que Deus perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Olha como isso soa bonito. Ele está dizendo que você não precisa pedir perdão por pecados, e eles são contra o ato, Senhor, eu peço perdão por pecados. Eles são contra, porque para eles, Deus já perdoou os pecados ainda que você vai cometer.
Joseph Prince também, o Papa da Hipergraça, ensina que a doutrina do arrependimento é uma doutrina da lei, é uma doutrina da mente de Moisés, e que na nova aliança, na graça, você não tem que pedir perdão por aquilo que o Senhor já levou, e que Deus não vê você, Ele vê o Cordeiro. Então você peca e Deus não vê. Vai nessa, bobo. O pecado é tão grave, mas ele é tão grave que ele matou Deus. Não foram os judeus e nem os romanos. Foi o nosso pecado, o assassino do Senhor, o nosso pecado, que levou ele no madeiro. O pecado é tão grave, mas tão grave, que o remédio para o pecado é uma outra teologia seríssima e dórida, que também foi tirado de dentro da nossa mente, por causa dos púlpitos, chamado arrependimento. E segura aí, o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é também simplesmente reconhecer que pecou. Na Bíblia você tem diversas maneiras e por diversas vezes, homens ou mulheres reconhecendo que pecaram e foram para o inferno. Então arrependimento não é só dizer eu pequei. Judas disse, eu pequei entregando sangue inocente, e Judas está no inferno. Acã disse, tá bom, eu pequei. Josué disse para Acã, faça confissão total. Não diga que roubou uma corda, sem confessar que tinha uma vaca presa na ponta da corda. Eu roubei uma corda. Um dia um rapaz chegou, pastor, eu estou aqui confessando que eu tenho problema com a internet. Eu falei, qual? Um problema. Qual? O senhor sabe. Não sei. Qual o problema? Sua internet está caindo? Pastor, o senhor sabe. Sei não, fala para mim qual o problema que você tem com a internet. Pecado tem nome, endereço e até CPF. A confissão que Deus aceita é a confissão total. E Deus desenvolveu um meio de limpar seus santos, fazendo com que eles sejam completamente limpos do pecado, chamado arrependimento. Só que nós temos um entendimento muito vago de arrependimento. Já te disse, não é somente reconhecer pecado. E aí eu entro para você nessa primeira pilha. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Até o choro, você não sabe a diferença do arrependimento e do remorso. Porque o remorso é uma dor do mundo. O arrependimento é uma dor do espírito. Mas um crente precisa se sentir culpado. E entenda isso dentro da teologia. Até o abandono do pecado, a culpa é enviada por Deus. Depois do abandono do pecado, a culpa passa a ser do diabo. Você entendeu? Você entendeu? Depois que você se arrepende e abandona, a culpa já não é mais obra de Deus. Aí quem traz o pecado à memória é o diabo. Mas até o arrependimento, quem traz o pecado à memória é o Espírito Santo. O diabo quer ocultar. Agora entenda o que eu vou te dizer e vai chocar a sua percepção de perdão de pecados. Escute bem isso. Você não é perdoado quando você pede perdão. Pedir perdão não traz perdão. Você não tem garantia de perdão de pecados quando você pede perdão de pecados. Não é o ato de pedir perdão
E não é todo mundo que pede perdão que se arrependeu. Muitos estão apenas aliviando a culpa. Inclusive, presta atenção, você sabia que quando você pede perdão por um pecado, que você não tem intenção de abandoná-lo? Porque é assim que muita gente faz. Ele pede perdão por um pecado que ele sabe que vai cometer de novo. Quando você pede perdão por um pecado que você não tem intenção de abandoná-lo, ao invés de perdão, você recebe acúmulo de juízo e de ira. Significa que o seu pecado passa a ser depositado num negocinho chamado taça da ira de Deus. E você acumula essa ira até o dia do juízo. Vamos ler Romanos capítulo 2, no versículo 4. E entender um pouquinho desse contexto, ou daquilo que nós chamamos de arrependimento. Romanos 2 e versículo 4, por favor. Diz assim: ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade, escute bem isso, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Aqui quebra uma tese da hipergraça de Joseph Prince, que tenta falar que arrependimento é coisa da lei. Na realidade, arrependimento é obra da bondade de Deus. Toda vez que Deus quis trazer juízo, ele endurecia o coração do homem para ele não se arrepender. Foi assim com Faraó. Toda vez que Deus quer tensionar misericórdia, ele amolece o coração do homem e ele produz arrependimento. Quando Deus não quer ser misericordioso, ele não deixa o homem se arrepender. Olha o que diz o texto. Você está ignorando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, ignorando que é a sua bondade que produz arrependimento. Irmãos, a pregação de arrependimento, a pregação de confronto, é uma pregação de amor. Tem que amar demais a Deus para pregar isso. Paulo pregou, arrependa-se. Pedro pregou, arrependa-se. A primeira pregação evangélica na Bíblia não é sobre amor, misericórdia, graça, perdão. Em Marcos 1, versículo 4 diz: apareceu João no deserto pregando, arrependei-vos. A primeira pregação da Bíblia é sobre arrependimento. A primeira pregação de Jesus é sobre arrependimento. A primeira pregação dos apóstolos é sobre arrependimento. A primeira pregação de Paulo é sobre arrependimento. A igreja moderna, mais amor, menos juízo. O amor para a igreja primitiva era demonstrado no chamado ao arrependimento. Por quê? Motivo número 1, deixa o texto na tela que eu continuo. Deus não bajula pecador. E ele não aceita que uma pessoa esteja na insistência do pecado. Ele não aceita que essa pessoa seja bajulada. Tu não consegue nem visitar ela. Não, mas eu sei que eu sou pecador. Não quer dizer nada. Não leva a lugar nenhum. A linguagem do reino de Deus é arrependimento. Isso é muito mais além do que simplesmente dizer, não, todo mundo é pecador. Mas o texto diz que uma das demonstrações do amor de Deus para conosco é nos levar ao arrependimento. Agora, olha o verso 5, vamos ver. No verso 5 do texto de Romanos 2. Mas, segundo a dureza do teu coração, impenitente, teimoso. Na King James diz, o teu coração insensível que não se arrepende. Olha o que diz o texto. Em tesouras, acumula em tesouras, guarda
tira para ti para o dia do juízo. Diga misericórdia. Você percebeu que quanto mais tardar o seu arrependimento, pior vai ficando. Você vai entesourando. Então aquela oraçãozinha que você faz sem sentido, Senhor, eu vou dormir, então perdoa meu pecado, amanhã perdoa meu pecado. Isso não tem resultado nenhum. O perdão de pecado não é uma brincadeira de oração de 3 minutos. O perdão de pecado, ele passa por um coração dolorido, porque em primeiro lugar, você reconhece que o seu pecado é contra a santidade de Deus. É só você tirar por base a confissão de Davi e a confissão do filho pródigo. O filho pródigo diz, Pai, primeiro eu pequei contra o céu, depois eu pequei contra meu pai. Você vê que tem um reconhecimento justo. Direi ao meu pai. Então o pecado, ele só é reconhecidamente tirado de uma pessoa no reino de Deus quando ele é reparado, restituído. O filho pródigo decidiu restituir o seu pai. O pobrezinho do Davi cometeu um dos pecados mais horrendos na Bíblia. Mas a Bíblia diz que um dos motivos porque Deus perdoava Davi é porque o arrependimento dele não era fingido. Doía, ele sentia dor e só Deus pode ver isso. E depois dele ser perdoado e abandonado, a Bíblia diz que já velho, umas virgens deitavam com ele e ele nem tocava nas mulheres, o homem ficou traumatizado. Mas você percebe, e você começa a entender, pega o Salmo 51, você vê a característica de um arrependimento, que o Senhor não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. A palavra contrito você vai espremendo uma azeitona até ela virar azeite, é um coração apertado. O arrependimento é aquele coração pesaroso pelo que fez. Ele está espremido, apertado no peito, parece que vai se partir. Isso se chama arrependimento. E arrependimento é uma obra da graça, é uma obra do céu. Arrependimento é uma tristeza que Deus envia dentro do seu coração para chorar por aquilo que você fez contra Deus e contra quem você ama. Como o pecado é cruel, o arrependimento precisa ser terrível. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi seu pecado. Irmão, não se engane. Deus ama até quem está no inferno. Se tu não sabe, leia no meu livro. Quando Lúcifer caiu, Deus fez zilhões de anos de luto e pôs todos os anjos para fazerem luto. O homem lá no inferno disse, Pai Abraão. E o pai olhou para ele e chamou ele de quê? Filho amado. E isso não significou que ele saiu do inferno. Não, Deus me ama. Deus quer minha felicidade. Deus quer sua santidade. Uma das coisas, por que não há avivamento sem arrependimento? Porque, número 1, o arrependimento humilha o pecador. E só um pecador humilhado perde o ego. Por isso que a maneira de Deus lidar com o pecador dentro de uma igreja é diferente uma para outra. Por exemplo, quando um irmão da igreja peca, Jesus Cristo ensina, chama 2 ou 3 testemunhas e confronta esse irmão. Se ele aceitar, mais ninguém precisa saber. Se ele pecou contra a esposa, ele precisa confessar. Isso aí não tem o que fazer. Se ele não aceitar, tira ele do corpo da igreja. Por quê? Porque ele vai prejudicar a igreja.
a igreja vai ser chamada de passadora de pano. Mas quando um presbítero cair, quando um servo, um obreiro da casa do Senhor cair, o que é que você precisa fazer? Diz o texto bíblico do apóstolo Paulo, ele pula as fases, corrija-o publicamente para que a igreja tema. Quando você faz isso, se você cumpre isso, você primeiro protege a igreja. É isso aí, protege a igreja. E por que Deus faz isso? Porque em número 1, Deus quer humilhar o pecador, nesse ponto, para ter a esperança de que ele se arrependa. E aí, irmão, você sabe o que é orgulho? Orgulho é o tanto de Lúcifer que tem dentro da gente. Se o nosso ego, nossa carne não for humilhada, a gente não tem um arrependimento genuíno. Infelizmente, hoje em dia, quando um líder cai, você vai lá e troca ele de igreja. Isso é o famoso passapano. Quando nós nos deparamos diante do pecado, você percebe que o pecado é sério pelo tratamento que Deus dá ao pecado. Pecado é sinônimo de morte. Você precisa saber disso. Se você está com a mulher que não é sua, com um homem que não é seu, saiba, se você está, porque o povo faz isso, ele sai da outra igreja onde eram conhecidos, com amante, e vai para outra igreja que não são conhecidos. Saiba que se você está com amante, ou com um namorado do qual você dorme, você está em pecado. Se você morrer hoje, tu vai para o inferno. Ou se você quiser, pode congregar na igreja da Lana Road ou do Ed René, que eles falam outra coisa. Porque hoje em dia é assim, a gente não consegue mudar de vida, muda de teologia. Porque é mais fácil mudar o jeito de crer do que o jeito de ser. Antigamente, a gente confrontava o pecado das pessoas, elas mudavam de vida, hoje mudam de igreja. Mas ouvir um falso pregador amaciando sua carne, seu ego, não vai amenizar a causa, e tampouco o efeito. Ai, mas Deus, eu estou feliz. No pecado, o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Você pensa que está feliz. Você está no prazer. Felicidade você não vai ter nunca. E agora, depois de ouvir isso, você vai ficar mais pesaroso ainda. O Deus que nós servimos é um Deus santo, que não muda princípios. E o princípio do perdão não é apenas reconhecer e pedir perdão, é confessar e deixar. Irmão, tem um negócio na Bíblia tão severo que às vezes quando você lê você acha injusto. Quando o sacerdote Esdras voltou para Judá, 300 e poucos anos antes de Cristo, e ele viu que os homens judeus tinham se casado de novo com as mulheres pagãs. E veja, por 400 anos, a nação de Israel conviveu com Moloque, sacrifício de criança, Milcom, Quemós, Baal, matança e uma nojeira. E foi através do pequeno rei Josias que acabou a idolatria na nação. E aí eles passam 70 anos no exílio para purificar aqueles 400 anos de idolatria, sexo e violência e etc. Aí eles voltam do exílio. Quem trouxe esses demônios para dentro de Israel? Salomão. Foi o casamento dele com 70 princesas que trouxe esse monte de pecado para a nação. Então agora, com o rei Josias, tudo acabou. Teve um avivamento com Josias, Jeremias, Amós, Daniel, Ezequiel, lá dentro entre os profetas. Então vai para o exílio, para a nação ser purificada.
Quando volta, os camaradas cometendo o mesmo pecado de Salomão, casando com as mulheres entre os persas, babilônicos, sírios, Egito e etc. O que essas mulheres começam a fazer? Trazer de novo para a nação os ídolos. O problema desses ídolos, que tinha culto com sacrifício humano, sacrifício de criança, sexo e bebida. Eles já passaram 70 anos no exílio por causa disso e agora estava começando de novo. Quando isso chega no ouvido de Esdras, ele ruma para Jerusalém e começa a pregar e confrontar esse pecado da miscigenação, da mistura. Irmão, depois tu leia o livro de Neemias e de Esdras. O arrependimento foi tão severo em Judá. Nossa, é até triste ler isso. Todos os casamentos foram desfeitos. E todas as mulheres com os filhos mandadas embora. Aí você fala, nossa, que exagero. Você acha exagero sabendo que ia voltar de novo sacrifício de criança de até 2 anos de idade? Jeremias dizia que as ruas de Jerusalém eram banhadas de sangue da entrada à saída. E os cavalos escorregavam com o sangue das crianças. Por quê? Por causa das mulheres pagãs que Salomão casou. Agora está acontecendo de novo. A pregação de Esdras, ele dobra o joelho quando ele chega às 3 da tarde no templo e prega sobre arrependimento e santidade para o povo. Eles se arrependem e começam a desfazer esses casamentos que iam trazer demônios para dentro da nação de novo. É por isso que o arrependimento é promotor de avivamento. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Significa o quê? Que dependendo do nível espiritual que você tiver, você vai tolerar alguns tipos de pregações e canções. Aí você fala, como é que essa pessoa pode ouvir isso? É o nível espiritual dela. Tem coisa que eu não consigo ouvir mais, gente. Nem pregação e nem música. Por isso que você não vê na história nenhum pregador desses avivalistas, Wesley, Finney, Spurgeon, Edwards, que não fossem pregadores de arrependimento. Engraçado isso, né? A pregação de arrependimento, ela muda a rota. Você precisa ser honesto com o pecador e dizer, eu não vou te adular. Vou corrigir em amor, mas adular, nunca. Pegamos Romanos 14, versículo 10. Pecador no trono da misericórdia. Mas tu que julgas teu irmão, ou tu também que despreza teu irmão. Olha aí, gente, isso. Pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. É interessante que nesse texto Paulo não se exclui, ele se inclui. Ele diz, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aí surge a pergunta, o que terá nesse tribunal? O pecador e um Deus santo. O que será julgado nesse tribunal? Tudo que eu pratiquei. Qual critério desse tribunal mencionado por Paulo? Qual critério desse julgamento? Justiça. A Bíblia diz que justiça e retidão é o critério. Agora, quem serão as testemunhas? Aí nós entramos num ponto culminante do tema. Perante o tribunal do Senhor,
haverá no mínimo 4 testemunhas contra nós. Eu vou repetir. Se você chegar diante do trono do Senhor agora, haverá 4 testemunhas contra você. E apesar da Bíblia dizer que não há condenação para os que estão em Cristo, que não tem acusação contra os escolhidos do Senhor, ainda assim, agora, neste momento, teremos 4 testemunhas legítimas contra nós perante o tribunal de Cristo. Vamos às testemunhas. Testemunha número 1. Nossas palavras. Mateus 12 e 36. Mateus 12 e 36. Testemunha número 1. Nossas palavras. Mas vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Mas aí você vai dizer, mas Senhor, eu não vou me lembrar. E o Senhor diz, e eu não vou me esquecer. Você se lembra de todas as suas palavras? Você já mentiu alguma vez na vida? Já contou alguma piada imoral ferindo o Espírito Santo? Veja, o Espírito Santo está dentro de nós, ele habita em nosso espírito, ele não sai, ele está para sempre. E aí surge a pergunta, aonde você leva o Espírito Santo com você? O que você obriga ele a assistir? O que você obriga ele a ouvir? Ou você acha que ele tapa o ouvido, tapa o olho, sai de perto? Eu tenho aqui um copo com água. Imagina que alguém vem aqui com uma pequena seringa e põe 5% de esgoto nessa água. Você tem coragem de beber? Mas 95% é potável. E somente 5% é esgoto. Você engole? Deus não engole a gente. A razão de não sermos consumidos não está em nós. O que você acha em ser amado num lugar que o seu Deus é odiado? Escarnecido, zombado. Você já agrediu verbalmente alguma pessoa uma vez na vida, humilhou? Já murmurou alguma vez na sua vida? Já falou mal de alguém alguma vez na sua vida? Você não se lembra de tudo, não é? Porém, cada palavra que dissermos alguma vez na vida, todas elas daremos conta de cada uma dessas palavras. Segundo testemunha. Primeira, nossas palavras. Segunda testemunha, nossas obras. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11. Primeira de Paulo aos Coríntios 3 e 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pode ir. Pode seguir o texto. E se alguém sobre esse fundamento forma um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vai até o verso 15, por favor. E a obra de cada um será manifesta. Na verdade, esse dia ali é o juízo, declarará, vai mostrar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo vai provar a qualidade da obra. Significa que diante de Deus não é só o que você fez, é por que você fez.
Esse texto está falando da intenção, não do fazer. É por que você faz isso. Aquilo que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua esposa não viu, seu pastor não viu, a lei não viu, mas Deus viu. E a pessoa que não deveria ver, talvez seja a única que viu. Aquilo que você fechou a porta para fazer e ficou a sós, Deus estava lá. E daremos conta de tudo. Terceira testemunha. Mateus 25 e 31. Olha que interessante. O que eu faço é testemunha. E o que eu deixo de fazer também é testemunha. Então, nós seremos julgados por aquilo que fizemos e pela intenção de ter feito, mas nós também seremos julgados pelas omissões, por deixar de fazer. Mateus diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Começa o julgamento. Pode ir. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta bode de ovelha. Esse dia, pastor, me disseram, essa pregação sua de arrependimento é difícil, porque ela divide. Falei, divide mesmo, divide bode de ovelha. Às vezes a gente está tão acostumado a comer comida fraca, que quando come comida forte passa mal. Irmão, tratar o pecado com meios carnais é como tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. Quanto mais você bajula um pecador, mais próximo do inferno você o carrega. Nós precisamos de pregadores para pecadores e profetas para pregadores. Nunca uma geração foi tão inerte quanto ao pecado e ao poder do Espírito Santo. E tão longe da santidade quanto essa geração. Um pastor me disse, a Bíblia não proíbe bebida. E eu disse para ele, você bebe? Sim, eu bebo socialmente. E eu disse para ele, o seu filho te vê bebendo socialmente, ele vai também beber socialmente? As pessoas estão indo para o inferno socialmente. E a gente está dizendo para eles, vão rindo. Leonard Ravenhill dizia que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. As pessoas não sentem falta de avivamento por causa do entretenimento. Ele mascara a necessidade de poder. Ele traz uma sensação de bem-estar. Nossas omissões, Mateus 25, 31. Agora no 32 diz que todos serão reunidos. Todas as nações serão reunidas. À esquerda, bode, claro. E à direita, ovelhas. Continua o texto. E colocarão à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Continua. Então dirá o Senhor à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Olha esse critério nesse texto. Continua. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me hospedastes. Continua. Estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando é que te vimos assim, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e foste ver-te?
E ele responderá: quando fizestes a um dos meus pequenos, fizestes a mim. Mas olha o resto do texto. Então dirá também os que tiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive e não fizestes, fui e não fizestes, tive e não destes. Aí você pode perguntar aqui, esse povo aqui da esquerda era crente. Gente, deixa eu te falar um negócio. Lembra da parábola do joio e do trigo? Você vai ver que o Senhor fala da boa terra, ele fala da boa semente, mas ele não fala do bom semeador. O semeador não tem nome, é um certo. Você também vai se lembrar na parábola do semeador, que ele diz amplamente, que se a mensagem é boa, a terra recebe, mas o pregador vai dar conta. Sabe por quê? Joio prega, joio cura, joio expulsa demônio, joio levanta paralítico, joio ressuscita morto, joio toma da ceia, joio toca, joio canta. Mas no dia, quando os dois forem para o julgamento, um vai para o celeiro e o outro se queima no fogo. Até lá nem o joio sabe que ele é joio. As características do joio, você sabe qual é a grande característica de bode e ovelha? A ovelha, quando é corrigida, abaixa a cabeça. O bode, quando é corrigido, dá chifrada. É o coração. Nossas omissões estarão diante do trono de Deus, nos julgando. O que você deveria ter feito e não fez. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então o irmão que sabe cantar e não está cantando, está pecando. O irmão que sabe trabalhar com crianças e não está trabalhando, está pecando. Vou ficar aqui na minha. Já machuquei demais nas igrejas, agora eu só quero ser membro. A cura para a ferida é o perdão. Você não nasceu para ficar na minha. Você nasceu para dar fruto. Não é servo bom e bonito, servo bom e talentoso, é servo bom e... O texto diz: apartai-vos de mim para o fogo eterno. E você pode perguntar, que coisa terrível esses da esquerda fizeram para ir para o inferno? Aí que está, eles não fizeram nada. Você pode estar em sua casa, não fazendo nada contra ninguém, não xingando, não mentindo, não brigando com o vizinho, não chutando o cachorro, não fazendo da vida do marido o inferno, fazendo da vida da mulher a esposa, não fazendo nada de errado e mesmo assim cometendo um terrível pecado. O pecado da omissão, o pecado de não fazer o que Deus te chamou para fazer. E deixa eu te falar, fizeram uma pesquisa esses dias aí. Você sabe qual é o tipo de gente que mais sai de uma igreja? Ah, decepcionado, frito. Não, é aquele que trabalha na igreja, que está no bastidor. Eu recebo pessoa lá na igreja e falo: irmão, tem uma promessa para te fazer. Eu vou magoar você. Essa eu cumpro. E você precisa hoje, antes de entrar nessa igreja, decidir o que você vai fazer com essa promessa. Eu aprendi que no reino do relacionamento, todo mundo comete algumas coisas absurdas. Primeiro, todo mundo casa iludido. Para você ter um bom casamento, você tem que vencer
a desilusão? Porque todo mundo imagina que cônjuge não solta pum. Todo mundo casa iludido, gente. Com 2 anos vem uma segunda fase de todo relacionamento, que é o da desilusão. Ilusão, desilusão, maturidade. Ilusão, desilusão, maturidade. Todo mundo vem para a igreja iludido. Olha para esse pastor aqui, gente. O homem, hoje ele está com a paleta de rico, cor de rico, né? Falei para ele, rapaz, você está com cor de rico. Nesse cinza, marronzinho. Aí você olha para esse homem aqui, dá vontade, nossa, eu já amo essa igreja. Ele é o Miss Carisma. Não é verdade? Só que com o passar do tempo, você começa a se desapontar. Eu quero ver se você sai de casa quando briga com seus pais, quando fica fazendo da vida de seus pais um inferno. Se tinha uma pessoa chegou lá na igreja e disse, eu vou sair da igreja, pastor. Eu falei, por quê, irmã? Porque tem um monte de coisa aqui que eu não concordo. Eu disse, então eu vou sair com você. Como assim, pastor? Eu vou, porque tem um monte de coisa aqui também que eu não concordo. Irmão, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vai para lá. Você vai estragar ela. Sabe por que os outros pastores são uma bênção? Porque eles não te conhecem. A partir do momento que eles te conhecerem, eles vão deixar de ser uma bênção para você. Aí todo mundo casa iludido, todo mundo tem amizade iludido, todo mundo vem para a igreja iludido. Aí vem a fase da desilusão, quando se descobre os defeitos. Olha que interessante, onde um casamento ele começa a dar certo? Quando você passa para a terceira fase. É quando você escolhe a briga para brigar. Aí vem a maturidade. Que agora não tem aquela pressão. É maturidade. E isso não é só num casamento, é aqui na igreja, é em relacionamentos. É quando você decide congregar num ambiente como esse. Você amadureceu. Teve um tempo na nossa comunidade que eu levei um pregador tradicional para pregar num congresso. Um homem de Deus. Não falou nada de errado. Mas os jovens da igreja foi assistir ele no YouTube depois. Aí eu vi um monte de asneira. Sensacionismo, não perde a salvação, não sei o quê. Porque é desse jeito que acontece hoje. Rapaz, eu perdi 60 jovens que foram para a igreja tradicional. Porque aquele pastor pregava o evangelho. Eu não. Ele... Evangelho simples, eu sou rebuscado, sofisticado. Dos 60, 50 estão desviados, bebendo, foram em boate, porque chegaram lá, no início, não sentou. Olha aí, exposição bíblica, exposição, pregação expositiva, olha aí, isso que eu queria. E o louvor sentado, um órgão, qualquer coisa simples. Resultado, aquilo foi cansando, porque vai morrendo, vai perdendo o poder, vai enjoando e vai começar, não tem calor humano, não tem um glória a Deus, não tem um aleluia e vai definhando. E aí vem o orgulho de voltar depois. É triste. É triste. Nossas omissões são nossas testemunhas. A última testemunha, eu não queria falar dessa testemunha. Todas elas, você percebeu, elas serão usadas diante do tribunal. Qual que é a primeira? Nossas palavras. Qual que é a segunda? E a terceira? A quarta testemunha são nossos segredos. Romanos 2:16. Olha isso. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Gente, é pesado? É pesado? Hã? Imagina que você está diante do trono do Senhor e Ele vai pôr na tela lá. Ele não vai pôr na tela o que você falou. Ele vai pôr na tela tudo que você pensou. Imagina, Ele vai pôr numa tela nossos pensamentos e segredos e desejos. E todo mundo vai assistir. Se fosse um filme, qual seria o nome do filme? Pior, qual seria o gênero do filme? Senhoras e senhores, o Senhor vai abrir a sua tecnologia do céu e vai expor numa tela com milhões e zilhões de anjos e pessoas tudo que eu pensei, tudo que eu desejei, tudo que eu desejo, todos os meus segredos. Deus vai julgar meus desejos, Deus vai julgar minhas intenções, Deus vai julgar meus pensamentos. Nenhum tribunal da terra pode julgar foro íntimo, mas Deus vai. Veja bem, foi isso que levou o apóstolo Paulo ao desespero no capítulo 7 de Romanos. Paulo começou a balizar a vida dele aos olhos dos 10 mandamentos. Escute bem isso. Quando Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, miserável pecador que eu sou, homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo então está avaliando, o capítulo 7 de Romanos é sobre isso, a sua vida aos olhos dos 10 mandamentos. E antes dele chegar no 10º mandamento, ele está de boa. Ele falou, não, eu estou me considerando um bom crente. Até o 9º eu consigo guardar tudo. Os 10 mandamentos, vou falar dos 9 e deixar o 10º, que é o que quebrou Paulo. Não terás outros deuses diante de ti. Novidade nenhuma para nós. Não farás para ti imagem de escultura. Topíssimo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o guardar. Honra teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Até aqui, qualquer tribunal humano pode guardar. Mas Paulo está virando o olho, lendo os 10 mandamentos, e de repente ele chega no 10º mandamento. Todos os 9 mandamentos podem ser observados e guardados por qualquer homem, mas o 10º só Deus pode ver, nem você. Deus reservou o 10º mandamento para ele sondar o coração do homem. É o ponto que Davi diz, sonda-me, ó Deus. O 10º mandamento é motivo de uma sequência de centenas de desejos e etc. que só Deus pode ver. Paulo, primeiro, não sabia que ele era esse miserável pecador. Ele era um bom fariseu. Paulo não sabia que ele estava na berlinda, à beira do abismo. Quando ele percebe que ele diz, meu Deus, miserável homem que sou. Quem consegue ser salvo? Todos os 9 fez Paulo estufar o peitinho de pombo e se sentir um cara bacana. Irmão, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça, mas Deus vê o coração. Diz os psicólogos que passam pela nossa mente cerca de 10.000 pensamentos por dia. Oxe, 10.000. E aí surge a pergunta, quantos desses 10.000 pensamentos você teria coragem de contar para o seu cônjuge ou até o seu amigo mais íntimo? Imagina se Deus decidisse gritar em rede nacional poucos desses pensamentos que nós temos. A verdade
é que analisado junto com o apóstolo Paulo, quando Paulo lê o 10º mandamento, não cobiçará, Paulo parou e falou, ops, o que é isso? Espera aí. Ele estava estudando os 10 mandamentos. Ele falou, o que é isso? E ele diz, enquanto eu não conhecia a lei, eu não sabia o que era cobiça. Mas quando eu entendi o que é cobiça, o pecado me feriu de morte. Aí ele percebeu que não dá para fazer qualquer coisa interna, reclusa, que Deus não esteja olhando, ponderando, julgando. Em Romanos 8:26, Paulo chega a escrever, 26, 27, no 27, e aquele que conhece a mente do Espírito, sabe perfeitamente a vontade de Deus a cada um, porque é o Espírito, baseado na vontade de Deus, que intercede por nós. Paulo está dizendo que o Senhor está nos sondando. E Ele faz isso através do Espírito Santo, que já está em nós. Ou seja, todos os 9 mandamentos podem ser vistos, observados, mas o 10º Deus guardou para si. Só Ele pode ver o que está no coração. Aí Paulo falou, acabou. Aí agora o Espírito Santo precisa vir a Paulo e pregar para ele o que é graça, o que é evangelho. Porque todos nós estamos no tribunal de Deus. E Paulo vai nos ensinar a apelar para a misericórdia de Deus. A verdade, meus preciosos irmãos, você é mais pecador do que imaginava. E eu vou provar isso para você com alguns números, tá bom? Vamos imaginar que o dia inteiro você não peque. Vamos lá. Vamos imaginar que durante o dia todo você não peque por palavras, obras, omissões, e na área de pensamentos, você tenta lutar contra isso. Então vamos imaginar que você pratica caridade, vamos imaginar que você é um crente de oração, que você é um crente de jejum, que você então não peca por omissão, você também não peca por más obras, você se cuida, você... irmão, eu não entro em elevador sozinho com mulher. Se eu estiver num lugar e tiver uma mulher, eu só fico se tiver uma câmera. Hoje em dia a mulher sai gritando, acabou. Então eu não faço, não fico. Não, pode subir, dona, vai. Não fico. Se você vê eu do lado da morena, pode separar que é briga. Porque minha mulher é loura. Não dou carona. Estou indo para a igreja, está chovendo, minha irmã está andando na chuva. Vai chegar toda encharcada, mas não dou carona. Eu já aviso no púlpito para ninguém falar que eu sou ruim. Se eu estiver sozinho, vai chegar na igreja encharcado. Não tem colega, não tem amiga. Sou casado há 26 anos, nunca pensei em divórcio, só em homicídio. Ninguém é de ferro. Deixa eu provar para você um negócio que vai te deixar inicialmente em crise, mas depois o Espírito Santo vai fazer uma obra poderosa de trazer conscientização a cada um de nós. Imagina que você não peca o dia inteiro por palavras, por obra, por omissão. E na área dos pensamentos, dos 10.000 pensamentos por dia, vamos imaginar que você tenha cometido 9.997 pensamentos bons. E você só pecou em pensamento, só 3 pensamentos impuros. Eu vou somar para você 3 pensamentos impuros por dia, que ninguém viu, ninguém sabe, talvez nem você percebeu. 3 pecadinhos.
Não tem pecadinho, mas vou falar pecadinho. Só 3. Só 3 por dia. Vamos fazer uma conta. Com 3 pecadinhos por dia, no fim do mês você terá cometido 90. No final de um ano, 1080. Vamos arredondar para 1000. Se você tiver apenas 3 pecados por dia, hoje você estaria uma média no ano de quantos pecados? Você parou para você pensar na gravidade disso aqui? Agora, imagine um réu, na hora do julgamento, o juiz abrir, vou jogar um número aqui, ele abrir os crimes de um cidadão com 50 mil crimes. É um caso indefensável. Mas na terra se compra juiz, suborna, mas irmãos, diante de Deus não tem suborno e nem injustiça. É uma crise, é uma causa indefensável, os nossos pecados não têm defesa. Mas deixa eu te falar uma coisa pior ainda, você não precisa ter 55 mil pecados para deixar de entrar no céu. Se você tiver apenas um, você não entra. Uai, pastor, então ninguém vai entrar, nem você, nem eu. Você precisa entender o que é evangelho. Porque tem gente que mesmo sabendo que o evangelho é pela graça, ele acha que ele é bacana, então ele está entrando. Escute, não é 50 mil pecados que te impede de entrar no céu, ou 3 por dia, é 1. O céu na Bíblia é lugar de gente perfeita, é lugar de gente santa. Então como é que você vai para o céu? Olha o que a Bíblia fala, presta atenção. A Bíblia diz que quem não cumprir toda a lei não é salvo. A Bíblia diz que quem tenta cumprir e tropeçar em um não é salvo. A Bíblia diz, maldito aquele que não cumprir a lei. Imagine você quebrando 10 ovos para fazer um bolo. Quando tu vai quebrar o 10º, está podre, o que você faz com o bolo? Irmão, a nossa questão como disse o profeta Jeremias, é uma doença no coração incurável. Não há uma elite no céu. Não há clericalismo no céu. Não há melhores crentes e bons crentes e piores crentes. Agora você começa a entender o que é uma vida cristã sem a pregação do arrependimento. É isso aí. Porque eu te explico, o bege no escuro vira branco. Se aqui tiver penumbreado e você se vestir de bege, cor de rico, olhando aqui de cima, vai parecer que você está de branco. Mas se acender todas as luzes, todas as imperfeições vão aparecer. Distante de Deus, ninguém se acha pecador. O que mostra o pecado é a sua vida diária com Ele. Quanto mais perto do Senhor, mais necessidade de lágrimas, mais chorar você chora, mais se quebrantar você se quebranta, mais você vê necessidade do perdão, do amor e da misericórdia. Já percebeu? Olha que coisa interessante você entender o que é graça. Olha o que estão fazendo hoje com o evangelho. O que é graça e o que é lei? Lei é um gramado verdinho com uma placa em cima dizendo não pise. Se você pisar, você comete transgressão. O que é graça? O mesmo gramado sem placa. O que você faz? Pisa. Aí você ainda pergunta, onde é que está escrito que eu não posso pisar? Prova para mim na Bíblia que eu não posso pisar nesse gramado. Graça é o meio-fio que não está pintado de amarelo, mas tu sabe que tem uma casa ali que tu não pode estacionar. Lei é mandamento que vemos, graça é mandamento que cremos. Graça, qual é a diferença um do outro? Graça e pecador.
Lei lida com pecado, graça lida com pecador. Se graça voltar a tratar pecador, deixa de ser graça. O que a graça desse povo está fazendo hoje? Lidando com pecador. Não, você não tem pecado, você não sei o que, isso não é pecado, isso aquilo outro não é pecado. Isso não é graça. Irmão, a mensagem de arrependimento nos protege. Ela nos leva às lágrimas, ao coração contrito e quebrantado. Ela nos leva ao fervor espiritual, porque você sai daquela oração derretido diante de Deus. Mas a falsa pregação do evangelho tem endurecido os corações, levando o pecador a se sentir confortável. E eu vou concluir aqui. Como eu entro no céu, pastor? Essa é a nossa preocupação agora, né? Isso tudo significa que você nunca pode ser salvo por mérito próprio. Não tem mérito. Não existe mérito. Nunca poderá ser salvo pelos próprios méritos. Nunca. Por religião, por igreja. Somente um que não viu pecado é completamente justo. Somente ele pode tomar a dianteira de não me julgar. Mas isso também não significa que eu não tenho a necessidade de arrependimento. Porque a atuação do Espírito Santo, ela só funciona mediante ao arrependimento. É ao arrependido que tem a promessa. Vai, eu não te condeno. E não? Então não tem esse negócio. Ele disse para a mulher pecadora, vai e não peques mais. Então o perdão de pecados, ele é completamente conectado àquele que confessa e abandona. Eu ia pregar outra coisa, de manhã eu preguei sobre jejum, mas a voz de Deus foi forte. E eu preciso concluir. Vem aqui o irmão do teclado, por ser que está terminando. Fazendo uma coisa muito importante. Primeiro, presta atenção. Para você acionar o perdão da cruz, você precisa acionar Jesus. Quando a gente fala de cruz, de obra da cruz, a gente não está falando da madeira. É um meio da gente falar de Cristo. E essa é a mensagem da cruz. Arrependa-se e viva. Eu quero dar oportunidade para preciosos irmãos. E eu quero te fazer um pedido. Que você também passe essa mensagem para mais pessoas. Passa. Pastor, eu realmente sinto que eu preciso de arrependimento aqui hoje. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé. E você vai colocar a mão no seu coração. E aí é você e Deus, tá? Mas não esqueça o que foi dito. O arrependimento aciona a misericórdia. Se não tiver arrependimento, não haverá misericórdia. É aquele que confessa e deixa que alcança essa misericórdia. Eu queria que com a mãozinha no coração, com seus olhos fechados, você ponderasse o que você ouviu como pregação, como mensagem, e fosse ao Senhor agora. Ele é o seu Senhor. Ele é bom, compassivo. É a misericórdia dele que gera arrependimento. A Bíblia diz, arrependei-vos para que viva. Peça perdão. Se arrependa. Faça algumas promessas e alianças com Deus, como por exemplo, eu prometo mudar isso aqui na minha vida. Eu prometo a partir de hoje mudar essas coisas na minha vida. Aquilo que nem você sabe, que está na mão de Deus, está na misericórdia dele. Mas aquilo que você sabe, você tem que cuidar. Ore por um período de tempo agora, uns 3 minutos.
Pondere agora e peça perdão ao Senhor. Arrependei-vos. A esposa deve se arrepender para o marido deve se arrepender para a esposa, o filho deve se arrepender para o pai se arrepender para o filho, e assim sucessivamente. Se você pecou contra alguém, não adianta só pedir perdão para Deus, tem que ir nesse alguém que você pecou e pedir perdão. Se você pecou só contra Deus, é o suficiente ir até Deus, mas não é suficiente ir numa pessoa. Você fala mal de alguém, não adianta pedir perdão só para Deus, tem que ir na pessoa que você fala mal, você está pecando contra ela. Esse é o princípio bíblico do perdão de pecados. Ó Espírito Santo, aqui está essa igreja tão amada, esse povo tão querido. Eu vejo tua graça, amor e bondade nessa igreja. Eu vejo seriedade nesse povo. Eu vejo, meu Pai, a tua palavra sendo dispersada sobre o povo. Eu oro agora, meu Pai, para uma nova estação entre os irmãos. Eu oro agora para um novo momento entre os irmãos. Que o Senhor possa tocar, perdoar os sinceros de coração, perdoar aqueles que querem abandonar os atos pecaminosos. Ó irmão, você que tem vício em pornografia, fala para Deus. Você que tem algum vício, alguma fobia, alguma coisa, fala para Deus, se arrependa. Fala, eu não quero viver essa vida. Senhor, eu sei que o Senhor está vendo tudo. Pare de ficar usando a graça como desculpa, irmão, e se arrependa. Se arrependa. Deus não pode perdoar pecados não confessados. Tem que haver confissão. Sinta o amor de Deus sobre você agora. Você não está diante do tribunal de condenação, você está diante do tribunal da misericórdia. A ideia do tribunal da parte de Deus não é condenar, é fornecer misericórdia. Então vá ao Senhor agora e se arrependa, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus e ser salvo? Eu quero orar por você aonde você está. Tem alguém? Levanta a mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor? Isso, vai levantando a mão que eu quero orar por você. Vai levantando a mão que eu quero orar por você. Isso, fica com a mão levantada. Fica aí com a mão levantada. Eu vou te dar uma dica, chama a família junto. Vem aqui para eu orar por você. Você que levantou as mãos, vem aqui à frente. Vem aqui, meu irmão, venha com a família, venha junto. Eu quero orar por você. Você que levantou as mãos, vem aqui para receber a minha oração. Venha, meu irmão, venha com a família. Venha, Jesus está te chamando aqui. Isso. Não tenha vergonha de se aproximar de Deus. Isso. Tem alguém aqui afastado? Irmão, é uma desgraça essa hipergraça. O que tem de gente desviada. Põe aqui, meu querido, mais perto. Por causa dessa pregação não está escrito. Essa ideia de que o Deus que a gente conhece hoje é um Deus retardado. É um Deus que vê você pecar sem pedir perdão, sem se arrepender. Fala, não estou nem aí para isso, pode continuar. Isso é uma estupidez absurda, não é? Cabimento, gente, que coisa teve. A gente tem que combater isso aí, né? Põe a mãozinha no seu coração. Tem alguém que estava afastado e hoje quer retornar ao caminho do Senhor? Vem à frente aqui, eu quero orar por você. Tem gente que estava sem ir na igreja, afastado e hoje quer retornar? Se tiver, isso, tem um jovem ali, alguns jovens ali. E aí, rapaziada, de boa, bichão? Bom? Qual o seu time? Ainda bem que Jesus perdoa tudo, né, irmão? Você também é Corinthians? Você é o quê? Santos. Não faz mal para ninguém. Você também Santos? Vocês são Santos mesmo? Dessa idade? O Santos é só acima de 100 anos, irmão. Tudo bem, minha filha? Que legal ter vocês aqui, viu? Muito bom mesmo. Põe a mãozinha no coração e fala assim: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti, da Tua misericórdia.
entra no meu coração, faça morada na minha vida e perdoa meus pecados. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Yes.